Neste momento nós vamos estar aqui na Primeira Igreja Batista em Vila Margarida, preparando algumas coisas para botar no ar aí para os irmãos de Vila Margarida e outros irmãos de outras igrejas, outras denominações, para a glorificação do nome do Senhor e o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 a 28. É o encontro de Filipe com o eunuco. Diz o texto assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, rainha de Etíope, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém à adoração, regressava e, assentada no seu carro, lia o profeta Isaías. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar neste momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pelo partir da Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ela penetra em nossa alma e nosso coração. Abençoa agora esta meditação, essa reflexão bíblica, que ela possa ser edificante e possa glorificar o nome de Jesus. Fica conosco e abençoa este momento em nome de Jesus. Amém. Filipe, um verdadeiro evangelista, é o nosso tema desta tarde. Em Mateus 28, 18 a 20, esse texto que nós lemos, Jesus conclamou seus discípulos a evangelizar o mundo. Quando ele proclamou para evangelizar o mundo, primeiramente ele disse em Marcos 16 que ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E depois também em Mateus 28, 18 a 20, ele diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos, imediatamente, ouvindo a determinação do Mestre, eles partiram para a evangelização. E no texto, agora que nós estamos meditando nele, verso 26, encontramos Filipe recebendo um chamado de Deus para evangelizar em Etiópia. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, no mesmo momento, levanta-te e vai ao caminho que desce para Jerusalém, até Gaza. Mas, irmãos, a única descrição que fez daquele caminho é que ele estava deserto. É importante que Filipe ouviu, e quando Deus manda e ele capacita e ele dá os recursos. A única coisa que ele sabia naquele momento é que o caminho estava deserto. Então nós vamos destacar algumas qualidades que devem nortear a vida de um evangelista, aquelas qualidades que marcaram Filipe. A primeira delas foi a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele ouviu e foi sensível, ele ouviu a voz do Espírito, que falou a ele e falou ao seu coração. Isso significa que o espírito de Filipe estava conectado com o Espírito de Deus. É preciso que o evangelista, aquele que dedica a ganhar almas para Cristo, ele precisa estar com a sua alma limpa, em comunhão com Deus. O seu espírito é conectado com o Espírito Santo de Deus. Então Filipe recebeu na mesma hora a mensagem de uma maneira convincente, porque ele estava ligado com o Senhor. Em segundo lugar, vem a prontidão. Diz a palavra aqui, e levantou-se e foi. Não questionou nada. Não pediu informações. Não disse que já estava envolvido na evangelização em Samaria, porque quando Jesus mandou, os discípulos saíram todos para Samaria e eles estavam evangelizando lá.
Mas quando o Espírito falou com ele, ele disse, não, eu já estou ocupado. Eu estou aqui em Samaria evangelizando com meus colegas de evangelismo e criasse qualquer dificuldade. Não, ele levantou e foi imediatamente. Não há, ao ouvir o que Deus queria, nele imediatamente obedeceu. Eu acho interessante, aqui por exemplo, acho que foi domingo passado ou domingo atrasado, no culto, quando o pastor Lucas fez um apelo a todos aqueles irmãos que estavam com celulares, que viessem à frente e mandassem uma mensagem que só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a única esperança, mandasse essa mensagem para uma pessoa que não conhecia o Evangelho. Imediatamente, muitos irmãos vieram à frente, pegaram seu celular e começaram a ligar. É a prontidão em obedecer a voz. Quem falou ali aquela hora para que eles ligassem para uma pessoa, amigo, um parente que não conhecia o Evangelho ainda, foi o Espírito Santo de Deus. Foi o mesmo que o Espírito Santo fez com Filipe lá naquela hora. E eles obedeceram, Filipe obedeceu. Então é a prontidão em obedecer a chamada de Deus para o trabalho, para a evangelização. Porque as almas estão aflitas, elas precisam receber a mensagem. Em terceiro lugar, a prioridade. Logo chegou ao lugar designado e viu um etíope numa carruagem. Observou que era o mordomo-mor da rainha de Candace. Correu e aproximou-se dele. Imediatamente, o Espírito lhe disse, chega-te e ajunta-te a este carro. Ele não perdeu tempo. Ouviu que lia o profeta Isaías no capítulo 53. Ele aí entra em contato com aquele eunuco e faz uma pergunta. Entendes tu que lês? Subiu o carro, sentou com ele e perguntou. Entendes o que lês? Muitas pessoas às vezes precisam falar do evangelho com alguém e ficam em dificuldade de como começar, introduzir o trabalho de evangelização. Mas Filipe não teve dificuldade, entende do que ele. Quantas vezes perdemos tempo para iniciar uma conversa evangelística? Filipe aproveitou a oportunidade, atendeu ao convite para subir ao carro e passou a ensinar-lhe a palavra. Ensinou, evangelizou, levou o eunuco a entender o que era que estava escrito no profeta Isaías, que é um lindo capítulo 53. Eu gosto muito do capítulo 53 de Isaías, porque fala sobre Jesus, a maneira como Jesus era naquela época, que ele é até hoje. Em quarto lugar, a intimidade com a palavra de Deus. O etíope lia, o capítulo 53 de Isaías, foi levado como a ovelha para o matadouro. Não tinha beleza alguma para que o admirássemos. E foi dizendo então as qualidades de Jesus naquele momento. Filipe começou a falar-lhe de Jesus a partir do capítulo 53 e foi comentando todo o capítulo dizendo quem era Jesus. O texto deixa claro que ele apresentou todo o plano de salvação. Ele foi apresentando o plano de salvação e explicou a eunuco que o eunuco era pecador e que para se salvar precisava dele ter Jesus no coração, ele precisava arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e levou o eunuco então à frente na evangelização. O texto deixa claro que ele apresentou todo o plano de salvação para o etíope. Falou até mesmo do batismo, pois o homem perguntou, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe então fez a profissão de fé ali naquele mesmo momento. Crês no que lês? Creio. Aí mesmo Filipe tomou a profissão de fé daquele eunuco e o batizou. Entraram ambos, diz a palavra, entraram ambos a água, mais um ensinamento. Entraram no rio, foi na água, foi imersão, o nosso batismo. Sem intimidação com a palavra de Deus,
é impossível evangelizar. Tem que ter intimidade com a palavra. O evangelista precisa conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus, ele precisa conhecer aquilo que ele vai falar. Nós precisamos aprender da palavra de Deus para poder transmitir. Nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos, não temos. E para concluir, quantos Filipes temos em nossa igreja hoje? Preparado para obedecer com prontidão, ouvir Deus falar, levantar-se e atender ao chamado, dando prioridade às vidas sem Cristo e sem salvação. Quantos na nossa igreja estão prontos, com o coração aberto, conectados com o Espírito Santo de Deus, prontos para estar orando? Quantos estão orando agora, por exemplo, pela campanha de missões nacionais? Quantos estão agora com seu coração envolvido na oferta para missões? Os missionários têm que ser sustentados por nós, pela igreja. Você já tem o seu plano, tem o seu alvo para missões nacionais? Se não tem, faça isso agora. Se você não está orando, comece a orar. E vamos evangelizar o mundo, que esta é a ordem de Jesus. Sejamos obedientes. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Agradecemos que temos uma igreja missionária. Temos pastores missionários, diáconos missionários, equipe missionária. Temos uma igreja que ama as almas perdidas, apaixonada pelas almas perdidas. E queremos ver as almas salvas pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos ouvintes, onde estiver em casa, onde estiver, estejam conectados também com o Espírito Santo de Deus para receber a mensagem do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos neste momento, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.